com o professor Tião. E hoje nós iremos dar continuidade ao tema política. Mais especificamente, iremos discutir sobre o voto de cabresto, entender o seu funcionamento e como identificá-lo hoje. Na prática, podemos identificar situações que nos remetem a um voto de cabresto moderno, mesmo com tantos avanços e conquistas. O voto, ele é instrumento da soberania popular. O voto, ele representa o meio pelo qual exercitamos o sufrágio universal, ou seja, o direito de votar e de ser votado. É por meio dele que elegemos nossos representantes políticos em âmbito municipal, estadual e federal. Atualmente, o artigo 14 da Constituição Federal de 1888 prevê o voto direto e secreto, com valor igual para todos. Porém, nem sempre foi assim. Diferente do atual contexto constitucional, a Constituição de 1891 previa o voto aberto, ou seja, não secreto, em que era possível ver em qual candidato o eleitor ele iria votar. Diante desse contexto, somando a outros fatores daquela época, o voto de cabresto tornou-se uma ferramenta poderosa utilizada pelos coronéis durante a República Velha, de 1888 até 1930. Mas, afinal, o que foi esse tal voto de cabresto? Em qual contexto histórico e legal ele está situado? Qual a sua relação com os coronéis? E ele ainda existe? Vejamos. O voto de cabresto em seu contexto histórico e legal. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República, marcando o fim da monarquia. Logo depois, em 1891, a segunda Constituição do Brasil era promulgada, consolidando a forma de governo republicana em substituição à monarquia. Diferente da Constituição de 1824, Brasil Império, em que o voto era baseado em renda, na prática, somente os ricos era quem podiam votar, a Constituição de 1891, Brasil República, estabelece o voto universal masculino, mas deixando de fora mulheres, analfabetos, maioria da população daquela época, menores de 21 anos, entre outros. Percebeu alguma contradição? Isso mesmo, representatividade, ou melhor, a falta dela. Tudo isso contou com o respaldo doutrinário do liberalismo clássico, mas como assim? Alguns anos antes da promulgação, ocorreu o fim da escravidão, em 1888, surgindo assim um novo contingente de potenciais eleitores. A partir daí, surgiu a necessidade de aperfeiçoamento de mecanismos
que garantissem a ampliação formal da participação política, mas que ao mesmo tempo pudesse excluir, na prática, as classes menos favorecidas. Em resumo, todos poderiam votar, desde que alfabetizados. Em uma população predominantemente analfabeta, rural e de escravos recém-libertos. Então, as forças políticas e econômicas da época, como nós já vimos, o voto durante a República Velha era algo restrito apenas aos donos de terras. Esse domínio econômico e político da elite agrária ficou conhecido como coronelismo. Tanto é que a República Velha é lembrada até hoje como República dos Coronéis. O coronelismo, ele sustentava o predomínio das oligarquias, ou seja, o sistema político concentrado na mão de poucos, na República Velha, como elite endinheirada daquela época. Os coronéis, eles eram os grandes proprietários rurais com autoridade política e econômica na sua região. A figura do coronel predominava na vida social da região. Ele era patrão, padrinho de casamento, padrinho de batismo. No final das contas, todos tinham alguma relação com o coronel e deviam favores e obediência às suas determinações. Diante dessa dependência, o povo tornou-se moeda de troca em negociatas políticas, como as oligarquias estaduais, representadas principalmente pelos governadores. Essa rede de favores fez parte do sistema de trocas que ficou conhecida como República dos Governadores e funcionava da seguinte forma: na esfera municipal, em troca de verbas e benefícios, o coronel ele garantia os votos em seu curral eleitoral para eleger o governador. Por sua vez, na esfera estadual, o governador de estado, em troca de apoio político e financeiro, ele garantia os votos para a eleição do governo federal. No final das contas, esse sistema viabilizou a alternância de mineiros e paulistas na presidência da República, o que ficou conhecido como política do café com leite. E o voto de cabresto, o que foi e como funciona? Ou como funcionava? Então, o voto de cabresto, ele foi a ferramenta utilizada pelos coronéis para controlar o voto popular por meio de abuso de autoridade, compra de votos ou a utilização da máquina pública. As regiões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas como currais eleitorais, sendo o povo coagido a votar nele ou no seu candidato. Eram verdadeiros espaços de mando e desmando, onde a decisão dos coronéis locais determinavam a ação da população. Como já vimos, o voto naquela época era aberto, de tal modo que era possível ver em quem o eleitor iria votar. Valendo-se dessa brecha legal, os coronéis deslocavam jagunços para locais de votação para ver em qual candidato o eleitor iria votar.
Caso contrariasse os interesses dos patrões, o eleitor sofria retaliações como agressões físicas, perda do emprego, despejos de suas casas e suas famílias eram castigadas. O voto aberto, somado às retaliações dos coronéis, caso o povo contrariasse suas ordens, daria um resultado previsível, um solo fértil para a manipulação e fraude das eleições. Os analfabetos não votavam, lembram? Porém, os coronéis, eles davam um jeitinho, como uma das práticas de fraudes, eles entregavam aos empregados um papel que já estava preenchido, com o nome do candidato, restando apenas depositá-lo na urna de votação. O transporte aos locais de votação também eram garantidos por esses coronéis. Além disso, a prática da compra de votos ou troca por bens materiais era mais uma maneira de fraudar as eleições. O eleitor trocava seu voto por um favor, como um bem material, sapatos, roupas e chapéus, ou algum tipo de serviço, atendimento médico, remédios, verbas para enterro, matrícula em escola, bolsa de estudo. A venda, por sua vez, se dava por pequenos interesses, promessas particulares dos oligarcas aos pobres, camponeses e empregados locais. E se nada disso garantisse a lealdade do voto, a violência seria usada como forma de convencimento. Então, o controle das oligarquias só foi abalado com o próprio desenvolvimento dos centros urbanos brasileiros. Com o passar do tempo, o meio rural e os instrumentos de dominação ligados a esse espaço cederam lugar para novos grupos sociais também interessados em ampliar sua ação política. Com a Revolução de 1930, a chegada de Getúlio Vargas à presidência do país, isso ficou ainda mais evidente. Mas afinal, o coronelismo acabou? Consegue identificar práticas atuais semelhantes ao voto de Cabresto? Vamos em frente. Como identificar o voto de Cabresto nos dias de hoje? Do final da República dos Coronéis até os dias de hoje, muita coisa mudou. Hoje, o voto não é mais aberto, não há mais como saber em quem o eleitor votou, então é possível escolher de forma livre e direta o candidato preferido. Porém, na prática, podemos identificar situações que nos remetem a um voto de Cabresto moderno, mesmo com tantos avanços e conquistas. O fenômeno ocorre com maior frequência em cidades do interior brasileiro, onde a principal fonte de renda é a prefeitura. As pessoas podem se ver obrigadas a votar em determinado candidato, talvez não mais pela coerção física, mas sim pela força psicológica, o medo. O medo de se verem sem emprego, consequentemente sem renda, paralisa as pessoas que preferem votar em quem lhes é imposto do que enfrentar o poder em prol de seus ideais. Outros, por sua vez, diante da realidade da miséria em que vivem, optam por aquele candidato que possa suprir suas necessidades básicas
em um curto prazo. Por exemplo, entrega de cestas básicas, pagamento de despesas com água e luz, compra de material de construção, promessa de empregos, entre outros. Tudo isso configura como um voto de cabresto moderno. Contudo, graças ao fortalecimento da justiça eleitoral, tais práticas são denunciadas e seus responsáveis punidos. Até outubro de 2017, desde as eleições de 2016, eleições municipais, 49 governadores já haviam perdido o cargo por problemas como compra de voto, abuso de poder econômico e político e propaganda eleitoral irregular. Então, o voto de cabresto é uma reflexão que a gente precisa fazer. Vimos a contradição imposta pelo liberalismo clássico, o qual fez surgir uma república sem representatividade popular, visto que mulheres analfabetos, ou seja, maioria da população da época, mendigos, entre outros, não podiam votar.